Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Estamos aqui com a nossa irmã Dayana. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, irmão Alex, para fazer mais um vídeo da Palavra de Deus. Bem, hoje o tema, né, estava assistindo um dos vídeos, né, da irmã Dayana, né, que fala sobre pobre e o rico, né. Eu achei interessante a gente falar mais sobre isso, né. A diferença, né, irmã Dayana, da pregação dos pastores de hoje e as pregações de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus, né? Bem, hoje de manhã a irmã Dayana estava vendo aí nos comentários, né? As pessoas criticando ela, né? Mas a palavra de Deus, ela fala, né? Que quando as pessoas começarem a criticar, né, nós temos que, né, se alegrar, né? E a irmã Dayana estava lendo os comentários que falam de mim, falam dela, né? Teve mais uma pessoa também no meu trabalho que ele está acompanhando esses comentários, o vídeo do Abílio Santana, a respeito que ele falou que tem que ter dinheiro. Ele usou, né, uma passagem da Bíblia para falar que era o seguinte: o povo de Deus, quando eles tinham lá as plantações, né, há uma lei, né, que quando caísse no chão, não pode pegar, né, porque seriam os pobres, as viúvas, os necessitados, né, os mendigos, né, então Deus já pensa em todos, né, irmã Dayana? Uhum. Então aí os mendigos iam lá e o rico ele não poderia pegar o que caiu no chão, nos cantos, né, da plantação. E ele quis dizer o quê? Que o que está escrito ali seria as pessoas do mundo e os filhos de Deus é que pega. Não tem nada a ver isso aí, né? Então a gente começou a falar, ele começou a falar que tinha que ter dinheiro, ele ensinou que tinha que cobiçar as coisas dos outros, que tinha que ter fartura, que não podia comer ovo, quer dizer assim, né? Bife de granja. E fora muitas igrejas, né, irmã Dayana, que falam sobre prosperidade, que o crente tem que ter, que ele tem que ser o espelho do mundo, que tem que ter dinheiro, tem que ter carrão, os pastores têm que ter mansões, né? E foi gerado aí um nome que é a prosperidade, né? O que é que Jesus pregou a esse respeito? Né? Nós vemos aí que quando aquele jovem rico chegou para Jesus, ele perguntou o que era necessário para ele alcançar, né, ter a vida eterna. Aí ele disse que guardava os mandamentos. Aí Jesus disse para ele dar tudo, né, os pobres, né, e seguir ele, né? E ele, triste, né, porque ele tinha muitos bens, né, muita riqueza, ele foi embora. E aí Jesus falou, né, que quão difícil é, né, um rico entrar no reino dos céus. Então, a palavra de Deus, ela mostra que nós vamos ler e nós vamos meditar o que é pregado nas igrejas e o que é pregado pelo nosso Senhor Jesus. Diz aqui em Lucas 6, 20 e 21 eu vou ler, e a irmã Dayana depois vai ler o 24 e o 25. Como estamos aqui dizendo, é a diferença das pregações, né? Qual que é a pregação do nosso Senhor Jesus, qual que é a pregação dos pastores, né? Então, porque Deus, né, Jesus, quando ele veio à Terra, ele colocou no mundo um tipo de ensinamento, né? Hoje em dia, os pastores, eles tiram da palavra que Deus deixou outro exemplo que não tem nada a ver, né, com a palavra de Deus. Eles tiram outro exemplo para poder colocar ganância no coração do povo, né, e para crescer os olhos do povo para quê? Para ganância, para ter dinheiro. Porque assim, se eles pensam assim, né, não, vou fazer assim, vou crescer os olhos deles para poder se eles der mais, quanto mais dízimos eles der, quanto mais oferta eles der, voto, eles vão achar que estão ganhando mais dinheiro. Então, com isso, eles lucram, né? É tipo uma loteria, né? Então, quer dizer, ele acha que ele vai chegar lá e ele vai dar mais dinheiro para Deus vai dar mais para ele, porque ele tá, quanto mais ele der, né? Então, é mais ou menos assim. Gente, olha, o que será que Jesus pensa a esse respeito? Né? Será que, como Silas Malafaia disse, né, que se você não der você der por interesse, né, você não pode dar por amor. Se você fizer por amor, você é trouxa. Então não há mais adoração a Deus.
Você vai chegar, vamos supor, você vai separar uma oferta, né? Como eu vi, estava conversando com algumas pessoas, e falaram assim, não, mas eu não acho certo o dízimo, né? Não acho certo o dízimo. Eu falei, não, o que é certo é fazer a vontade de Deus, né? Não fazer igual as igrejas fazem, 30% de dízimo, ofertas absurdas, propósitos absurdos, 3 vezes a oferta no mesmo culto, sabe? Então assim, só que eles dizem assim, não, vamos lá, você dá, você está plantando, você vai colher. Não, a pessoa não está fazendo mais por amor a Deus, não, eu vou dar essa oferta, né, para ajudar a casa de Deus, para ajudar a obra de Deus. Não, tem que pagar, ajudar na igreja, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel. Não, a pessoa não sente mais aquela, né, a gratidão a Deus, ou adorar a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade de estarmos salvos com Ele. Não, eles querem por interesse. O povo, né, já está, os olhos deles já estão abertos para esse tipo de coisa, né? Tá tipo como já vê isso como, não, vou para a igreja, vou levar tantos reais e Deus vai me abençoar, vai me dar tanto, né? Porque a pessoa quer ficar rica, a pessoa quer ter dinheiro, a pessoa quer. Aí eles falam assim, não, mas nosso Deus é Deus do dono do ouro e da prata, nosso Deus não é pobre, nosso Deus não é isso, nosso Deus não é verdade. Então assim, o povo já chega na igreja com interesse, irmã. O povo não chega lá porque quer se achegar a Deus. E eles pensam assim, né? Ai de Deus se não der o que eles querem. E ai de Deus se não fizer. Como disse aquele pastor, não me lembro o nome dele agora, nós fizemos um vídeo sobre ele, que ele falou que Deus não pode fazer nada, a não ser que o ser humano dê ordem, né? E deixe fazer, né? Esqueci o nome dele. Dizer que é o político, que Deus deu o mundo pra gente, então Deus só pode tocar na terra quando eles deixar, ou seja, para dar dinheiro para eles, para dar vida boa, né? Esbanjar na terra, Deus dá, mas quando Deus quer dar que Deus dá a ordem, né? Deixou a palavra dele para seguir no caminho certo, ninguém não quer seguir. Então é muito bom, né? Falar só, Deus, só toca aqui para nos dar riqueza, para nos dar dinheiro e vida boa, assim. Não, e a gente vê, né? O apóstolo Paulo fala que, né, em todos os momentos ali, né, que ele passava até fome, dificuldades, falta de tudo praticamente, né? E ele sabia, né, estar sempre com Deus, ele não abandonava o Senhor, né? Então agora vamos ver qual que é a pregação. Nós já dissemos aqui mais ou menos a pregação dos pastores, então isso aí só vai mudar. Então eles inventam, rosa, sal, todo tipo de propósito que vai fazer você dar o seu dinheiro, né? Não é um propósito para se adorar a Deus. A melhor coisa, gente, é você fazer propósitos, porque você acha, né, que Deus ele vai te atender só porque você está dando seu dinheiro, é porque ele não é Deus, ele é mercenário, né, para começar. Porque imagina, ele é o nosso Pai, né? Jesus já nas orações, Pai nosso que está nos céus. Então já pensou, irmã, ele quer dizer que para ele te atender, você tem que dar dinheiro. Para ele te fazer alguma coisa, para ele, sabe, cuidar da tua vida, te proteger, ou se ele tem ou não, que te dá algum bem material, não sei. Então, quer dizer que ele se vende, gente. Será? Deus diz que não aceita presentes. Ele não se vende. Então, as pessoas têm, né, irmã Daiane, confundido a palavra, né? Por quê? Porque os pastores estão de olho no dinheiro das pessoas. Olha o que diz aqui em Lucas 6, 20, diz assim, ó. Levantando ele os olhos para os discípulos, dizia: Bem-aventurados, né, vós, os pobres. Não é estranho, Madé? Não é esquisito a gente nos dias de hoje, nas pregações de hoje, sabe, né, nesse tipo de pregação que há na boca dos falsos profetas, nos pastores falsos, sabe, Jesus no passado chegar e falar: Bem-aventurados, vós os pobres? Poxa, por que ele então, se os pastores estão certos hoje em dia, por que Jesus aqui não disse assim: vocês não podem aceitar ser pobre? Vocês não podem aceitar passar fome? Né, irmã Zé? Então por que Jesus trouxe esse tipo de pregação, sendo que os pastores hoje em dia, Bílio Santana, R.R. Soares, também tem esse tipo de pregação na igreja dele, na igreja universal, mundial? Por que eles dizem que não pode aceitar a miséria, a pobreza? Não estou dizendo aqui para você aceitar, não é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando para você que há algo muito maior para você buscar. Porque eu sei, gente, que existe pessoas, né, que pensam assim. Aí você vai e fala assim: não, nossa, por que aquela pessoa prega
e tá nessa situação, né? Que tipo de Deus é que eles servem? O Deus do nada? Porque é assim que as pessoas pensam hoje a respeito de Deus, né? A respeito de pessoas humildes. Então, o que é que eles pensam? Eles acham que só porque tem carro, né? Acham que tem Deus. E só porque a pessoa tem uma vida simples, né? Eles acham que não, nós temos mais Deus do que eles. Quem são aquelas pessoas? Que tipo de Deus que eles servem? Que Deus é esse que quer pobreza? Mas as pessoas não leem, né? Elas falam que ouvem dos pastores. Agora, como a irmã Daiane falou agora, que Deus que eles pregam. Vamos supor, gente, Satanás no deserto, ele diz para Jesus assim, ó, né? Toda a glória, né, do mundo foi dada para ele. E ele daria para quem ele quer. Eu dou a quem eu quero. Então, será que a prosperidade é algo que vem só de Deus? Se ele ofereceu para Jesus? É meio confuso, né, gente? Porque você para e pensa assim, nossa, mas que estranho, né? Deus é Jesus, certo? E aí Deus, você fala, se Deus é o rei, o dono, né, da prata e do ouro, como que o diabo vai oferecer ouro e prata para ele, né? Então, sim, é coisa, gente, que é coisas que Deus faz. Vamos supor, o diabo, ele foi feito pro mal, certo? E então, assim, ele falou para Jesus, né? Se ele fosse o filho de Deus, por que ele não faria um pão ali para ele comer? Ficava fazendo a tentação. E você vê que Jesus ele não fez, né? Aqui, ó, em Lucas 4, 6, diz assim: E disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. O diabo levou ele no alto monte e mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, como a gente estava falando, né? A prosperidade, ela não é como a gente pode ver, né? Algo só que Deus dá, né? Porque tudo foi entregue para ele. Ele diz claramente aqui, né? Você pode ver aqui em Lucas, Jesus de maneira nenhuma, né? Ele desmentiu. Ele disse assim, ó: Ele disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aí Jesus ele chega assim e diz: Bem-aventurado vós os pobres, né? Totalmente diferente, né? E você vê que é uma pregação mais antiga, né, irmã? Como eu estava conversando com o rapaz e falei da marca da besta, falei: olha, tudo está caminhando para o banco. Quem não vê que vai haver um sistema, né, de compra e de venda, as pessoas vão ficar presas no banco, ou seja, travou o dinheiro lá, você é obrigado a fazer a marca, colocar uma marca na sua mão, na sua testa, para você poder retirar o seu dinheiro, para você fazer comprar um carro, comprar qualquer tipo de coisa. Quem não vê isso, né? Só que aqui ele diz assim: Bem-aventurado, assim, aí ele falou assim: não, mas você vai acreditar numa coisa que foi escrita 2000 anos atrás, né? Porque o Novo Testamento, no caso, né? Porque tudo está acontecendo, gente. Aí ele diz aqui: Bem-aventurado os pobres. Só que é uma pregação muito antiga, né? As pregações novas não tem nada a ver com o que Jesus pregou, né? Jesus estava ali pregando para os pobres, diz assim: olha, bem-aventurado vós, né? Vocês, os pobres. E ele diz mais aqui, ó: porque vosso é o reino de Deus. Você vê que hoje pregam um reino na terra, né? Não é mais pregado o reino de Deus. Poucas pessoas, gente, se a pessoa não pegar e ela mesma na casa dela, ela começar a ler, ela começar a se aprofundar na palavra de Deus, e ela começar a se achegar a Deus, ela não sabe disso, irmã, né? Que as pessoas abandonaram o reino de Deus. Tem que chegar na igreja. Eu vi um panfleto, tem algum lugar aqui, eu não sei onde está, mas fala: se você tem doença, se você está com um problema financeiro, problema no casamento, problema nisso, problema naquilo, sabe? E não há uma referência. Você que quer buscar Deus, você que quer a vida eterna, não existe. Então eles não colocam mais, né? É só oração para prosperidade, oração para família, oração para isso, oração para aquilo.
mas não há, né, nas igrejas mais a preocupação em se buscar o reino de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, bem-aventurados vocês os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vocês agora que tendes fome. Dá para entender, irmã Daiane? E diz a palavra de Deus que eram muitas pessoas que seguiam Jesus. E ele foi. Aí você fica meio confuso, né? Poxa, mas a palavra de Deus fala que. Gente, é coisas que é do Senhor, entendeu? Então, assim, se Deus fala que Deus conhece o nosso coração, entendeu? Se você tem ambição, né, e fala assim, não, eu não vou largar o meu ouro para buscar a Deus, não. Então, assim, é coisas que é impossível. Como que você vai entrar no reino, né, no qual você não ama um rei? Então, é assim... que tá indo contra a palavra dele. Então, assim, gente... Vocês contra a palavra de Deus, como que a irmã Daiane falou agora? Como que vocês vão entrar no reino dele se vocês são contra o que ele fala? E muitas pessoas, a irmã Daiane hoje leu, ela começou a ler alguns comentários. Você pode estar acompanhando aí o vídeo no YouTube. A sua igreja, né? Você escreve a sua igreja, coloca um mais assim, e coloca Alex da Costa, já aparece a nossa página no YouTube. E você vê lá o vídeo do Abílio Santana, é o primeiro, né? Com mais de 2.300 visitas e muitos comentários. E o pessoal desce a lenha, né, irmã? Até colocaram assim, será que vocês não estão vendo que ninguém concorda com vocês? Aí tem uns 2, 3, 4 que tem um que coloca até a passagem da Bíblia, né? Ele fala, não, vocês têm razão. Ele coloca passagens bíblicas, do resto critica, mas não usa uma referência da Bíblia. E é totalmente fora o que Jesus está falando aqui. Poxa, bem-aventurados vocês que têm fome, que passam fome, ou que estão com fome. Mas por que Jesus não pregou? Pô, vocês não podem aceitar esse tipo de situação, passar fome. Clamem a Deus para isso. Coloque Deus na parede. Eu sou filho de Deus, eu tô aqui. Vamos lá, vamos, né? Vamos botar ordem aí. Deus tá bagunçando, sabe, gente? E diz aqui, ó. Porque sereis fartos. Então você vê que Jesus está dizendo aqui, aqueles que estavam com fome, né? Que tendo fome, porque eles seriam fartos, então por isso que eles são bem-aventurados, né? Bem-aventurados vocês agora que choram, porque haveis de rir. Então você vê que Jesus, né? Ele chegou para aquele povo pobre, que estava chorando, sem esperança, com fome, e diz assim, ó, vocês são bem-aventurados, porque de vocês é o reino. Gente, Jesus, né? Ele veio para dar exemplo, né, um exemplo da gente ser humilde, de ter um coração simples, né, não ganancioso, né, avareza, sabe, essas coisas, não, é só meu, o dinheiro é só meu, né, então Jesus, ele veio simples, porque Deus já sabia o coração do povo, né, já sabia como que eles iam receber Jesus. Tá, agora nós vamos ler aqui, a irmã Daiane vai ler, o 24 e o 25, o inverso, né? Então Jesus está dizendo, bem-aventurados, vocês são pobres, né? Totalmente diferente das pregações que nós ouvimos hoje nas igrejas. Os que têm fome, os que estão chorando, né? E os pobres, né? Com fome e chorando, ele diz que eles são bem-aventurados, né? E agora nós vamos ler o contrário. Gente. E tem também assim, olha, os bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exaltai, porque eis que é grande a vossa recompensa nos céus, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, a gente estava acabando de ver que o irmão Alex falou, né, que eu estava vendo os comentários, né, que como o pessoal ficava, liam, a maioria, gente, em 10, vou dar um exemplo, em 10, um ficou concordando com o que a gente falava, o resto tudo crítica, né, chamava a gente de louco, de idiota, de pobres de espírito. Então a palavra de Deus está falando aqui, para a gente se alegrar, né, quando isso acontecer, né, porque assim acontecia com assim eles faziam, né, com os profetas, né? Com os profetas. Os pais daquelas pessoas que estavam ali. Agora eu vou ler o Lucas 6:24. Mas ai de vós, ó ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Então, você se consola, né, no dinheiro, né? Não em Deus, né? Mas sim no dinheiro. As pessoas não estão, ó, gente,
preste atenção. Não estou falando assim que a pessoa está dizendo que a gente não pode ter dinheiro, então a gente vai fazer o quê? A questão aqui é assim. A preocupação que a gente tem que ter, porque está totalmente sendo o contrário que as igrejas pregam. Então, você tem que ser assim, rico. Você, né? Tem se que ter você ambição, se preocupar, só se não, e agora? O que eu vou fazer? Se eu seguir Deus, né? Se eu fazer isso, então na minha vida financeira vai dar errado isso, entendeu? Então é assim, gente. Você está com Deus, né? Não importa o que aconteça. Se a sua vida vai bem, se a sua vida vai mal, se você tem dinheiro, se você não tem. Então, se você não pode largar Deus e nem mudar a sua comunhão com Deus. É isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Porque deixar claro que Jesus está dizendo aqui, ai de vocês ricos. Então, quer dizer, se você estiver já indo atrás de Deus porque você quer dinheiro, por exemplo, você não está convertido. Não há... Você está buscando a ganância, não está convertido. Você está indo, vamos ali que ali tem... Né, a irmã Dani já teve uma experiência a respeito de pessoas que trabalham com ouro. Né? Vamos ali que naquela mina tem ouro. Vamos ali que naquele lugar tem ouro. Então, tipo assim, você não está seguindo Deus porque você ama Deus. Agora que o irmão Alex tocou nesse assunto, por conhecimento próprio, né? Conheço pessoas, né? Que eu não sei se muitas pessoas conhecem a Guiana Francesa, né? Que assim, muitas pessoas quando vão para lá buscar ouro é ilegal. Né? Muitas pessoas morrem e vão, né? Muitas pessoas sabem que é perigoso, né? Se você for pelo mar, a onda quebra o seu navio, você pode morrer ali, muitos não voltam. E se você for por terra, tem onça, tem vários animais, doenças, né? Como é que fala? Malária, que é muito conhecida lá. Então, assim, é coisas que você não tá nem aí com a sua vida, você tá em foco no dinheiro, no ouro que você vai encontrar, né? E outras, assim, muitas mulheres, né, vão pra cozinhar. Não, vou cozinhar lá, vou cozinhar, né? E quando chegar lá, acaba se prostituindo. Por quê? Pelo dinheiro. Traindo o marido vai buscar lá o ouro e vem o cara falar assim, te dou meia grama, tal, pra você e tal. Coisas que pessoas falaram, né, para outras pessoas e acabaram... E assim, conversas que a gente vê, né, no dia a dia. Então, assim, gente, eu já tive essa experiência, né, já fui, né, no Iapoque. De lá, era Guiana Francesa, né, então muitos iam atrás do ouro, mas muitos não voltavam. Mulheres grávidas que leões não, onças, né, comiam, assim... Não pensava nem no próprio filho, né? Ia mesmo assim, acabou perdendo o que? A vida dela e a vida do filho. Por quê? Por o dinheiro, pelo ouro, né? Isso. Então assim, a pessoa buscar Deus por interesse, gente. Ou seja, as religiões que se firmam o interesse, você tem que ter. Como a Igreja Universal, Mundial, outras igrejas que pregam, como o Abílio Santana, que prega muita prosperidade, Silas Malafaia. Então diz assim, Jesus ele fala, ai de vós ricos, né? Então é a preocupação que temos que ter, porque será que a ganância ou se aproximar de Deus por interesse vai fazer você ter salvação? Porque ele diz aqui, é de vós ricos, né? Então isso não vai dar salvação para você, né? Porque você está buscando, como a irmã Dani falou, a pessoa vai atrás do ouro sem se preocupar da própria vida. Né? Se isso aqui vai dar um bom fim para ela, né? E outra coisa, gente, o que acabou? A mulher acabou traindo o marido, né? Então, assim, acabou gerando até morte, né? E outra coisa, como que Deus fala pra gente não se apegar às coisas da terra, né? Então, assim, você pode ter o seu dinheiro, né? Você pode ter o seu carro, você pode ter o seu emprego, né? Normal, pode ter a sua vida, mas não se apegar, gente, porque assim, você vai... você pensa, poxa vida, né? Quando Deus vier me buscar, como que eu vou fazer com o meu carrinho novo? Como que eu vou fazer, né, com o meu dinheiro no banco que tá ali guardado? Quem vai tomar conta dele? Então, assim, como que Deus vai sentir vontade de te buscar se você tá pensando nas coisas que vão ficar? Se você não vai nem precisar, né? Se você tem um Deus que já te dá tudo, né? Então, como que você vai, né, esperar Deus vir, né? Como que Deus vai vir te buscar se o seu pensamento tá preso aqui na terra? Continuando aqui, mas ai de vós, ó ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós, os que está saciados, porque gemereis quando os homens vos louvarem, porque assim faziam aos falsos profetas
nos pais deles, né? Então, assim, gente, não vamos nos apegar a coisas, né, da terra, assim. Então você pensa, gente, se você ama mais as coisas da terra do que a Deus, então você não é digno dele, né? Então você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Então, por que Jesus veio para ensinar a gente ser humilde, né? Tanto na riqueza quanto na pobreza, né? Porque assim, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar o seu filho mais do que a Deus, você não é digno dele. Não estou falando que você tem que odiar o seu filho, não. Você tem que amar o seu filho mais Deus em primeiro lugar. E outra coisa, você não pode amar mais o seu carro do que a Deus. Poxa vida, e agora? Meu carro tem que ir junto na cama comigo, porque se o ladrão roubar, aí eu morro, né? Então assim, aí você não pode amar mais o dinheiro, né, do que a Deus. Porque como que ele vai querer te salvar se você ama outra coisa mais do que ele é em segundo lugar na sua vida? Não pode. Então assim, é esse tipo de coisa que Jesus veio nos ensinar. Então assim, a palavra de hoje seria a pregação, né, dos pastores e a pregação de Jesus. Jesus ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres, né? E nós temos visto aí que as pessoas, né, elas têm procurado a riqueza, né? Nas igrejas, né? Nas igrejas. Tipo, como Deus é o Deus do ouro e da prata, é o Deus dono do ouro e da prata, como Deus Jesus, ele... Várias passagens, né, que diz, gente, Deus, né, ser o Deus dono do ouro e da prata, isso não pode ser tornado uma doutrina. Não, eu vou para a igreja porque eu vou ficar rico. Eu vou para a igreja por causa disso. Porque Satanás, ele pode te dar, né? Ele pode, sabe, a Bíblia fala, né, que ele se transfigurou num anjo de luz. E você vai achar que é Deus que está fazendo e não é. E aí você perde a sua salvação, né? Você não é salvo, porque você é como as pessoas que vão atrás do ouro e não ligam para a própria vida. Então você está indo atrás do ouro, as atrás pessoas da prata. Não vão para a igreja para buscar assim, não, vou buscar minha salvação na igreja, vou buscar Deus, vou orar. Não, elas pensam assim, não, vou buscar a paz da minha casa, né? Vou tentar tirar o visto do meu filho naquela flor, vou pegar aquele óleo, vou pagar R$50, vou colocar na comida do meu marido e ele vai me amar para sempre. Então assim, é como se elas marcassem uma consulta com aquelas pessoas que leem o futuro, né? É como se elas marcassem, né, para buscar, né, a vida aqui na Terra, não a vida nos deixou aqui na palavra de Deus, nos promete, né? Olha, esses dias eu tive vendo algumas situações, né, pessoas, né, que já abandonaram a igreja, a fé em Cristo, né, eu estive observando e me veio um pensamento na cabeça. Crentes ou pessoas de Deus fumando, roubando, totalmente afastados de Deus, com outras palavras que não é aquelas que elas acreditavam no passado, que Jesus salva, cura, liberta. Então assim, e dizem assim, mas o mundo todo está errado, né? Então, o que será que elas estavam buscando dentro da igreja? Será que elas estavam buscando mesmo a salvação, a conservação da alma delas, a vida eterna, ou elas estavam ali por outro interesse? E aquilo não aconteceu, e elas simplesmente, sabe, se dispersaram, cada um vai para um lado, não, eu não acredito nisso, eu vou viver dessa maneira mesmo, e Deus vai me salvar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, cada das pregações que tem hoje em dia, diz assim, ó, ninguém aos Efésios 5, 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, portanto, não sejais seus companheiros, porque em outros tempos eram trevas, mas agora sois luz. Andai como os filhos da luz. Então, será que os filhos da luz diz mais aqui no 9, porque os frutos do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então não há mentira, né, irmã Daiane? Aprovando, que as pessoas que são da luz, elas vivem aprovando o que é agradável ao Senhor. Não é o que é agradável a mim, não é o que é agradável à irmã Daiane, mas aquilo que é agradável ao Senhor Deus. Então as pessoas têm se esquecido,
né, do nosso Deus, pregando que tem que ser rico, tem que ser milionário, tem que ter prosperidade, não pode faltar nada, não pode ter fome, não pode passar sede, não pode ficar desempregado, não pode se abrir um negócio, não pode falir. Porque senão larga Deus, né? Deus esse aí não é o Deus verdadeiro. Aonde está escrito que se você passar fome ou se você passar sede... É tipo um sequestro, né? Sabe o sequestro? Relâmpago que a pessoa liga e fala, se não me der tanto, a pessoa morre. É tipo assim, né? O crente é assim, não, eu vou pra igreja, mas se Deus não fizer, eu saio fora. Então, gente, muitas aflições... Fala aqui em 2 Coríntios 1:5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então você vê que ter aflições, ter necessidades, é a visão celestial do espinho na carne, né? Diz assim, ó. Por isso, né, em 2 Coríntios 12:10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Agora, onde que é uma pregação, Madeleine, dizendo que você tem que sentir prazer nas necessidades? Né? Então que você venha meditar essa palavra, né, que deixamos hoje para você, que Deus possa, né, abrir os seus olhos para que você venha estar atento sobre as pregações dos falsos profetas. Nós entregamos essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.